ao invés de cair na porrada. E se você tá duvidando, então cai dentro, tiozão do submundo. Olha, por mais que eu adoraria te colocar no seu lugar, eu acho que você deveria se preocupar com coisas mais importantes. Tipo esconder do Olimpo que você tem um caso com Afrodite. Quem te contou isso? O Hefesto não pode saber. Então cai fora daqui e para de encher o saco. Na sequência, Hades olha o registro de mortes e vê que o último trabalho de Thanatos era trazer a alma de um homem chamado Sísifo. E como é sempre ele que tem que resolver as cagadas dos outros deuses, ele vai pessoalmente resgatar aquela anta. Algum tempo se passa e o Palácio Real recebe mais essa visita divina. E, como já era de se esperar, o nosso rei malandro começa a eloquentemente encher o deus do submundo de elogios, que por sua vez, imediatamente manda o cara calar a boca. Ele não suporta puxar saco. Aí, o Hades vai até o Thanatos, dá um pescotapo no idiota pra ele largar a mão de ser besta e o liberta das correntes. Com isso resolvido, ele manda o deus da morte voltar ao trabalho, e para garantir que Sísifo não ia escapar novamente, ele mesmo leva a alma do safado pro reino dos mortos. E agora, como curiosidade, é válido mencionar que com a morte dele, seu filho Glauco assumiu o trono, dando início à trama do Belerofonte e do Pégaso, que foi a mitologia anterior. Mas continuando a história, chegando no submundo, Hades é recebido por sua esposa Perséfone, que estava visivelmente preocupada com seu marido, porque é muito raro ele sair para a superfície, ele só vai quando o assunto é sério. Então ele diz que o problema já foi resolvido e que ela não precisa se preocupar. Aí Perséfone respira aliviada, dá um beijo em seu amado e com o seu jeito doce e juvenil pergunta se ele precisava de ajuda em alguma coisa. E enquanto o casal tinha essa breve conversa, o falecido rei que estava ao lado prestava atenção na personalidade ingênua de Perséfone. E com isso, ele já sabia o que fazer. No dia seguinte, a bela deusa passeava pelos jardins do submundo, como sempre gostou de fazer. E eis que, coincidentemente, ela encontra Sísifo, cabisbaixo, pensativo. E, sabendo que ele foi buscado pessoalmente pelo seu marido, ela fica curiosa e pergunta qual era o problema. Então, com tristeza em sua voz, ele conta que a vida dele foi tirada simplesmente por ele ter tentado ajudar uma jovem garota que foi sequestrada. E que fazendo isso, ele ainda conseguiu uma fonte de água para o seu povo. E com ela, salvar as plantas e as flores que estavam morrendo com a seca. Nisso, a deusa da primavera já estava chorando de comoção. Ela deu até um abraço nele. Na sequência, ele diz que se pelo menos ele puder ter certeza que o corpo dele foi enterrado de forma digna, com todos os ritos necessários, algo que era extremamente valorizado naquela época, ele já ia se sentir melhor. Então, ouvindo isso, a rainha do submundo se oferece para olhar no registro dos mortos para ver se tinha alguma informação sobre isso. E quando ela olha, ela vê que o corpo do cara foi completamente abandonado. A esposa dele simplesmente ignorou o cadáver, o que deixou Perséfone com ainda mais pena dele. Mas o que ela não sabia era que antes mesmo de receber a visita de Thanatos, Sísifo avisou sua esposa que caso ele morresse, o seu corpo não deveria ser enterrado. Mano, o cara tava 20 passos na frente. E com isso, ele já estava pronto para finalizar o plano. Então, o malandro, com lágrimas nos olhos, pede à deusa da primavera se ele não poderia voltar à superfície apenas por um dia, para que pudesse conversar com sua esposa e garantir que seu corpo fosse enterrado corretamente. E, como você já deve imaginar, Perséfone aceita, na condição de que logo na sequência ele voltasse ao reino dos mortos, pro Hades não ficar sabendo. Aí, com a permissão da rainha do submundo, a alma dele consegue retornar ao mundo dos vivos e chegar no seu antigo palácio. Mas, ao invés de conversar com a esposa, ele volta pro seu corpo e sai vazado. Ele desapareceu no mundo, tendo assim enganado a morte pela segunda vez. No dia seguinte, a deusa percebe a burrada que fez e ela mesma conta pro seu marido do seu erro. E, como já era de se esperar, ele ficou incomodado. Mas Hades não brigou com ela, porque ele sabia que não foi por mal. Perséfone só era muito inocente, que por acaso foi a principal característica que fez ele se apaixonar por ela. Só que com isso, mais uma vez o deus do submundo ia ter que consertar a gafe dos outros. E dessa vez ia ser mais difícil, porque Hades não tinha como saber onde ele se escondeu. E mesmo que ele resolvesse procurar, ia demorar muito tempo. Ele não podia simplesmente abandonar o submundo e as suas responsabilidades para fazer isso. Então, ele precisava escolher alguém para trazer o cara de volta. Alguém que fosse veloz o suficiente para poder vasculhar toda a Grécia e que ao mesmo tempo fosse um cara safo para não cair na lábia dele. Bom, a essa altura vocês já devem saber quem ele escolheu. Hermes, o motoboy do Olimpo. Aí o deus mensageiro aceita a tarefa passada por seu tio e imediatamente inicia sua procura. Que, por acaso, foi um serviço absurdamente difícil. Ele passou muito tempo procurando. Mas, depois de uma longa busca, ele finalmente encontra e o leva de volta ao submundo. Tá entregue, tio! O maluco tava escondido nas quebradas.
Mas fica tranquilo, eu sou brother dos caras lá, então tá tudo sussa. Parabéns, Hermes. Esse foi um excelente trabalho. É nóis, tio Hades, tamo junto. E já que eu tô aqui, eu queria trocar uma ideia rapidinho. Porque o meu pai andou brigando comigo e agora ele não deixa mais eu levar as minas lá no Olimpo, velho. Então, você bem que podia deixar eu fazer um rolê com a minha gata nos Campos Elisa, né? Não abusa. Ah, meu Deus! Com isso resolvido, Sísifo, que a princípio só ia ficar no reino dos mortos como qualquer alma penada, foi condenado por suas violações a um castigo no Tártaro, a parte mais terrível do submundo. Lá, ele teve que empurrar uma grande rocha montanha acima, trabalho que levou um dia inteiro de sofrimento para ser realizado. Mas não é só isso, pois assim que chegou ao topo, a rocha rolou de volta ao chão, e ele teria que repetir essa tarefa todos os dias, por toda a eternidade. Conclusão, o Sísifo se fudeu. E uma curiosidade é que a partir daí surgiu a expressão popular trabalho de Sísifo, se referindo a qualquer serviço ou situação interminável e inútil, onde os resultados são sempre infrutíferos e frustrantes. Mas agora para encerrar, vocês lembram que eu mencionei que Ares tinha um caso com Afrodite, né? Então, se vocês já achavam que o Mitologia parecia o caso de família, isso é porque vocês não viram o próximo. Até mais!